Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, que alegria imensa poder estar de volta. Não falar essa casa, mas sim a minha casa. Esse local onde Deus marcou, fez grandes feitos e ainda continua realizando. E eu sou muito grato ao Senhor por esse tempo. Acredito que seja um tempo oportuno em Deus. Acredito que apesar das circunstâncias, há muito da parte de Deus, a qual nós vamos e estamos experimentando. Então, eu vejo com muito bons olhos e eu me sinto muito bem, muito feliz por esse retorno. Eu gostaria de compartilhar algo com você. O título dessa mensagem, eu estou rindo porque não é um dos títulos mais bonitos, eu não tenho muita criatividade quanto a essas coisas. Mas eu vou precisar que vocês prestem bem atenção na expressão, porque só a frase não vai dizer o que é o título, mas sim a expressão. E se você quiser me ajudar a olhar para essa pessoa, eu só estou pedindo uma ajuda, não estou impondo nada a ninguém. Mas se você quiser olhar para essa pessoa bonita do seu lado e me ajudar com essa expressão e com esse título, vai facilitar ainda mais a compreensão. Esse título é bem isso aqui, ó. Em 2021, é uma pergunta com muito descrédito, irmão. A gente vai começar assim. É o único momento que você tem para incredulidade agora. Em 2021. Por que eu pergunto tal coisa? Nós estamos ainda num tempo a qual muitas mais notícias ainda estão surgindo, números ainda muito alarmantes, mas nós temos certeza que o favor de Deus está sobre as nossas vidas. E eu tenho muita expectativa nesse ano, nesse tempo, melhor dizendo. E eu faço essa pergunta em 2021. Vai ser agora? O que podemos esperar? Vocês captaram a expressão, gente? Amém. Obrigado, Luciene. Eu sei que você captou, Luciene. Mas se vocês captaram essa expressão, é com muito... será que é? Eu te digo uma coisa, meu irmão. Se nós ocuparmos a nossa mente, a nossa expectativa no calendário, apenas no calendário, fixarmos nele e aguardarmos que algo aconteça, o final desse ano não vai ser uma pergunta em 2021, mas sim uma afirmação em 2021. Não, calma, irmão, calma. Mas se nós, então, tivermos a certeza que podemos crer que será um tempo de grandes manifestações de Deus, o final do nosso foi sim em 2021, foi sim um tempo de recomeço, foi sim um tempo onde eu vi a minha família transformada, onde eu vi os meus filhos tocados pelo favor de Deus, onde eu vi a minha cidade sendo repaginada. Então vai ser sim em 2021, a qual nós sairemos com bons testemunhos. Mas talvez hoje seja em 2021. Meu irmão, eu gostaria de compartilhar um texto, mas antes eu quero trazer uma diferença. A diferença está no quê? Apenas no calendário, numa expectativa. A diferença é que para crer que será um tempo de grandes manifestações, vai requerer o empenho da nossa fé. E uma coisa, queridos, que fé não é passiva e inerte. Apesar de não podermos vê-la, ela não é passiva e muito menos inerte. A fé, ela é ativa, ela é proativa, ela é persistente, ela é poderosa. Então há uma diferença de pormos uma expectativa em calendário, em tempo, cronologia, e acreditarmos que nós estamos nos aproximando do Kairos de Deus, do tempo das manifestações do Senhor. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo. No primeiro capítulo de João,
Evangelho de João. Nós vamos ler a partir do versículo 35. Vai dizer assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, a experiência que vem antes foi quando João Batista, ele vê o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus passar. Então assim começa o texto, ele faz uma afirmação. Então começa o texto a qual nós vamos meditar à noite dessa forma: no dia seguinte, João estava outra vez na caminhada João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles responderam: Rabi, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele naquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venham ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus!
Queridos, pode se assentar. Esse texto, usualmente, ele não é lido ou pregado, em boa maioria, utilizando esses dois momentos. Toda vez que nós lemos na Bíblia, no dia seguinte, após tal coisa, é um novo trecho que está se iniciando. Só que me chama a atenção, e eu unifico essas duas passagens para trazer uma reflexão sobre o termo vinde e vede, porque elas se repetem nas duas ocasiões. Uma vez Jesus fala para um discípulo, outra vez já o seu discípulo fala para um outro. E utilizando essa repetição, nós podemos viver diante desse termo, venham ver. A grosso modo, parece que a pessoa está caminhando, aí vem alguém passando, você é fulano de tal? Vem ver, ué. Parece que dá uma, né? Se quiser vir, vem. Mas na verdade não é isso muito bem que a palavra está falando. Quando Jesus chama então os discípulos, e os discípulos já começam a chamar a outros, essa expressão consiste em uma oferta, uma possibilidade de uma profunda comunhão e uma descoberta clara de uma confissão de fé. Não diferente a essa expressão e esse momento, eu acredito para que o ano que nós temos expectativa de grandes manifestações de Deus, Jesus está passando e convidando a cada um de nós, venham ver. Mas calma aí, antes de que isso ocorra, notamos que Natanael, ele foi um pouco cético, foi incrédulo. Falei, não, de Nazaré? De Nazaré? Não, não é possível. Não, você está falando sério, diante de Nazaré, diante. É o filho de José. E não acreditou. Porque havia uma expectativa, uma esperança que o Messias viesse numa expressão de rei. Seria alguém que governasse de maneira diferente de alguém que caminhava no meio do povo de maneira simples, com uma roupa humilde, com chinelo, provavelmente seus pés sujos de poeira, e com a grande necessidade que aquele povo tinha de um Salvador, que aqui também era político, a necessidade de uma libertação geopolítica, diante de uma grande demanda e uma necessidade tão grande. Como é que pode ser uma pessoa tão simples? Como é que pode ser de uma forma tão humilde? Não é possível. Não é possível. Em 2021, não é possível. Não dá para ser. Mas Jesus, quando o responde, Jesus faz algo sensacional. Jesus utiliza um texto dos Salmos para definir Natanael. Ou seja, quando ele é anunciado, ele é chamado de Messias, alguém que é ungido, mas não qualquer unção, é ungido mais do que os demais. Então essa expressão poderia ser proferida a um rei, a um sumo sacerdote, alguém muito exclusivo, alguém de um privilégio, de uma ascensão de poucos. E na ocasião, quando eles falam, olha, Messias, Natanael, incrédulo, observa e faz uma balança. Então, como é que a gente pode qualificar ou utilizar de algo tão ímpar a uma expressão e uma revelação tão humilde e simples? Só que Jesus, ele faz algo que é impressionante.
Quando ele responde, ele utiliza de um salmo. Ou seja, ele vai nas Escrituras. Jesus, então, se revela através dessa expressão que se encontra Salmo... esqueci de anotar. Não, anotei sim. Salmo 32, versículo 30. Salmo de número 32, versículo 2, ou verso 2. Depois você lê em casa. Ele utiliza dessa expressão. Quando ele o faz dessa forma e revela que ele estava debaixo de uma figueira, ele se mostra sacerdote pela ciência da Escritura. Ele se mostra profeta por saber de coisas não presentes ou de locais distantes. Ele dá uma palavra profética, ele libera uma palavra de conhecimento e ele mostra a sua realeza, ou seu domínio, o seu governo. Ou seja, ele só tinha 3 meios de se revelar como Messias. Como profeta, seria aceitável. Como sumo sacerdote, seria aceitável. Como rei, seria aceitável. Jesus junta os 3 em uma única frase e se mostra o Messias por excelência. Meu irmão, minha irmã, mas note que isso tudo ocorre na simplicidade, sem muitos fogos, sem muita pompa, sem muita festa, muito auê. Jesus quebra toda a incredulidade. E aqui eu não falo incredulidade com uma intenção de julgar, porque o texto de João é escrito aproximadamente 100 anos após Cristo. Ou seja, a comunidade que está ouvindo esse texto já passou por muitas coisas. Há um sincretismo sendo construído, já talvez muito bem alicerçado. Muitas correntes filosóficas impregnando muita coisa que deturpava conceitos muito firmes da fé. E no meio disso tudo, nós vemos que o escritor, que as Escrituras são muito cirúrgicas em apontar Jesus e sanar qualquer tipo de dúvida que ele de fato seria o Messias. Eu quero aqui fazer um paralelo, queridos, referente à expectativa do nosso coração para os dias de hoje. Será que nós estamos ouvindo boas notícias, boas projeções? E eu tenho certeza que sim. Informações preciosíssimas, assim como aqueles homens tinham, mas ainda seguem. Será que é de Nazaré mesmo? Será que 2021 vai recomeçar? Será? Meu irmão, tanto que está aqui, quanto você que está em casa, eu gostaria de te convidar nessa noite a dar uma chance. Eu só preciso que você utilize uma ferramenta. Olha só, gente, a gente não está nem oferecendo assim, faça isso para ganhar aquilo, ou dá isso para você receber nada, não. Preste atenção. Nós temos a possibilidade, através de uma única semente, uma única, eu não falo mais nada, é uma única semente, a semente da sua e da minha fé. Nós temos a ciência de que temos uma palavra profética para esse ano. Eu tenho a convicção, agora você fale por si mesmo, mas eu tenho a convicção da palavra que foi liberada para esse ano, mas não pelo calendário, mas sim pela certeza de que com uma fé proativa, uma fé persistente e poderosa, nós podemos alcançar os propósitos de Deus. Meu irmão, minha irmã, diante então de um contexto, assim como nas Escrituras,
expectativas não atendidas, ou até mesmo supervalorizadas, tornou-se difícil ou torna-se cada vez mais difícil nós experimentarmos a manifestação da graça de Deus. Como vemos como é difícil notar Deus quando a ação é muito simples, meu irmão. Como que é difícil. É muito fácil notar Deus quando a gente dá aquele chute no ar, dá aquela girada poderosa, quando a gente fala em mistério, quando a gente bota a mão na cabeça de alguém, profetiza a respeito. Meu irmão, mas no seu cotidiano, no seu dia a dia, no meu dia a dia, como que nós conseguimos interpretar a Deus? Como que você consegue ou eu consigo interpretar Deus no nosso trabalho? Como que nós vamos conseguir interpretar Deus na nossa faculdade, na nossa escola, no dia a dia? Por que é difícil? Porque talvez seja simples. Porque talvez seja simples. E supervalorizamos, ainda que Deus seja poderoso demais para fazer as obras mais... Não sei qual termo que eu posso usar. Mas, caraca, maluco, esse daqui foi top. Ele é humilde o suficiente e sábio o suficiente para fazer a obra que consegue alcançar o seu e o meu coração. E acho interessante que da forma que Jesus responde aqui, fazendo um convite, olha, vem ver. Eu não estou banalizando o seu, eu não vou te oferecer qualquer coisa. Queridos, quando alguém nos questiona, a gente já mete a mão no bolso aqui e já puxa a credencial. Agora eu vou te mostrar, meu irmão. Agora eu vou fazer meu nome. Você está duvidando de mim? Aqui, minha credencial é isso daqui, meu irmão. Está pensando o quê? Sou filho de Milton, meu irmão. Você está achando que eu sou pouca coisa? Só que Jesus faz diferente. Jesus faz diferente, queridos. Jesus não mostra credencial, ainda que ele tinha muito poder. Ia ser uma bela de uma credencial, meu irmão. Jesus faz um convite. Vem e vê. E é tão difícil nós vermos qualquer coisa semelhante a isso, porque se alguém questiona o que estamos fazendo, a única coisa que nós não queremos é que ela caminhe conosco. Duvidou da minha palavra, descreu daquilo que eu estava fazendo. Não, eu não quero essa pessoa. Vou bloquear no WhatsApp, no Instagram, vou fazer o que for, mas estou distante. Como eu já disse, eu quero enfatizar, havia muita expectativa daquele povo, e concentrava na figura então de um rei, mas esse cumprimento de Jesus mostrou ser o Messias por excelência. Nos versículos, então, em sequência, no versículo 43 em diante, nós encontramos, assim diz Filipe, aquele que em Moisés, na lei e os profetas, eles escreveram, Jesus, o filho de José de Nazaré. O Evangelho de João, então, tem um objetivo de fazer, se eu posso, vocês me dão a liberdade de fazer tal afirmação, mas ele tem o objetivo de juntar a ideia de conhecimentos diversos à pessoa de Jesus. Jesus em João, eu sou, ele faz afirmações de quem ele mesmo era, mas com a intenção de corroborar no conhecimento. E Jesus aqui na ocasião está permitindo se conhecer. Eu gostaria de colocar 3 pontos para nós nos abrirmos para um tempo de recomeço
precisamos de 3, ao meu humilde ponto de vista, 3 pontos. Crermos na palavra de Deus. Crermos na palavra de Deus. Meu irmão, o quanto que a palavra de Deus ainda no nosso coração tem o poder de mudar as nossas decisões. O quanto que a palavra de Deus no nosso coração tem o poder de nos fazer ir avante. Mais ainda não, mas o quanto que a palavra de Deus tem o poder de mudar as nossas opiniões. Então precisamos, para vivermos e nos abrirmos para um tempo de recomeço, aonde nós viveremos manifestações poderosas da pessoa e da presença de Jesus, precisamos nos crer na palavra de Deus. Um segundo ponto, primeiro, só reforçando esse primeiro, os discípulos creram. Quando Jesus faz um convite, obviamente eles creem na palavra que Jesus profere, Jesus afirma através de uma citação do Antigo Testamento, eles creem. E segue o barco. Segundo ponto, atendermos ao chamado de Deus. Isso aqui, esse ponto, deixa uma incógnita muito grande diante de um ano tão caótico que nós passamos. Porque o chamado de Deus, muitas das vezes para nós, tinha uma característica institucional. Era muito formulada mediante uma expressão de fé que parte da instituição. E agora, aonde nós temos muitas limitações, ainda que hoje tenhamos, graças a Deus, o acesso de podermos estarmos juntos com todos os cuidados possíveis, mas como que o chamado de Deus está sendo visto nos dias de hoje? Ou será que, diante de tantas coisas que vimos, números assustadores e muito ruins, o chamado de Deus foi posto numa gaveta, espera a pandemia, espera as coisas regularizarem, que nós pegamos, abrimos a gaveta do chamado, vestimos a capa do crente poderoso e partimos para fazer a missão. Te conto algo, a missão de Deus não para. Deus não para em sua missão. E eu aprendi algo, queridos, já devo ter, não sei se eu falei aqui alguma vez, mas se nós não estivermos fazendo a missão de Deus, nós somos alvo da missão de Deus. Se nós não estivermos atuando, agindo, fazendo com que pessoas conheçam a Jesus, meu irmão, nós somos tão necessitados de que alguém faça isso por nós quanto aquela que nós achamos que deveríamos fazer. Então, em que pé está o chamado de Deus? E aqui, queridos, esse texto é brilhante, porque nós vemos diante de uma expressão de incredulidade, uma manifestação de simplicidade, um convite poderoso da parte de Jesus. E aqui tenho a liberdade de refletir nessa noite. Reflita, mas não com a intenção de condenar alguém ou pensar acerca de outros, mas o que nós podemos fazer para potencializar o chamado que Deus fez a cada um de nós. O que eu quero, antes de ir para o terceiro ponto, que fique sempre em primeira instância, que não é o serviço em primeiro lugar, mas sim responder o convite de conhecê-lo que está em primeira instância. A partir do conhecimento de Jesus, esse é o primeiro chamado.
as demais coisas vão tomando o seu lugar. Meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã. Vamos junto vê-lo, conhecê-lo. No terceiro ponto, para nos abrirmos para um tempo de recomeço, nós precisamos mergulhar na comunhão com Ele. Essa ordem é mediante o texto que nós lemos. Primeiro, eles creram na palavra que Jesus falou. Segundo, eles atenderam o chamado que Jesus falou. E terceiro, eles corresponderam ao convite de comunhão. Então, nós precisamos mergulhar na comunhão com Ele. Nós precisamos nos aprofundar cada vez mais. Lembre-se que Jesus sempre nos convida, está nos dando uma nova chance. Eu não sei, queridos, eu não sei, e não é jargão, eu de fato não sei. Eu não sei como que você tem andado. Talvez nós não podemos atuar nos ministérios como nós atuávamos, apesar da igreja estar muito ativa, viva, sempre atuante, nunca parou em momento algum. Isso deveria ter rodado um glória a Deus. Amém. Irmão lá de fora vai responder lá. Meu irmão, apesar de nunca termos parado, os ministérios modificaram a sua forma de se manifestar. E talvez nesse meio de mudança necessária, talvez nós demos um passinho para o lado, deixamos o bonde correr. Mas será que para um ano de recomeço essa atitude tem que permanecer? Ou nós precisamos novamente voltar ao chamado de Deus para nossas vidas? Precisamos mergulhar, queridos. Eu quero já caminhar para o fim. E nisso eu quero provocar você, queridos. E que o Espírito Santo, em nome de Jesus, nos toque nisso. A crer na palavra profética. A que os nossos olhos estejam novamente voltados para o Senhor. O Evangelho aqui tinha sido escrito como eu já disse, aproximadamente 100 anos. Em um contexto muito diferente e caótico. Queridos, há muitas experiências caóticas na história da humanidade. Nós, infelizmente, somos uma geração que contaremos mais uma. Mas o que me chama a atenção é que Deus sempre atuou e a sua missão nunca estagnou. Nessa noite, quero te convidar a você crer na palavra profética. Você crê que se Deus chamou, na verdade não é se Deus chamou, quando Deus chamou, também capacitou. Quando Deus chamou, Ele já viu um futuro brilhante. E nós, ainda que por aflições passemos, temos sobre nós uma palavra. Eu repito, ainda que por aflições passemos, temos uma palavra sobre nós. A palavra de nós irmos ao mundo inteiro, até os confins. Não pausou, nem tirou recesso. Ela segue. Pessoas ainda carecem de conhecer Jesus, queridos. E eu quero te convidar nessa noite, então, a dar passos de fé. Me parece que há uma categoria, muitas das vezes, não sei se eu inventei ou se eu ouvi isso. Se eu inventei, glória a Deus. Se eu ouvi isso, eu dou crédito a quem, apesar de não saber quem. Mas parece que nós somos aqueles crentes, sabe, alguns, né? Não estou falando de todos. Mas nós nos acomodamos em ser aquele crente posto Ipiranga. Sabe o que é crente posto Ipiranga, queridos? As coisas sempre acontecem lá. Não, aonde que é? É lá.
Onde que você ouviu? O que está se realizando lá? E sem nada é ali. Ali a gente fica rolando palha, fazendo nada. Mas Deus, querido, está nos chamando para o tempo do agora. Deus está querendo fazer com que o nosso chamado seja despertado agora. E Ele nos convida. Não como alguém que impõe, Ele nos convida a partir da relação. Eu não sei como está o seu coração mediante a isso. Eu não sei o que nós precisamos fortalecer, mas eu acredito que é o tempo da manifestação de Deus. É o tempo da manifestação de Deus. Se o Ministério de Louvor já puder tomando seu posto. E eu gostaria de convidar você nessa noite a crer na palavra, a se empenhar em responder o chamado de Deus e viver intimamente com Ele. E nós vamos abalar a nossa cidade, a nossa família e tudo aquilo que passar diante de nós. Eu sei que a circunstância não é fácil. Eu sei que a circunstância não é fácil. Eu sei que há diagnósticos que nos ferem profundamente. Mas nós temos um belo testemunho, que assim como as expectativas eram outras, Deus fez. E talvez, diante de tantas coisas tão grandes e de números tão alarmantes, nós estamos deixando passar por baixo de nosso nariz a simplicidade de Deus. Nessa noite, eu oro para que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e nos ajude a interpretar as ações, ainda que muito simples, que Deus está fazendo. Mas lembre de algo: o simples de Deus é poderoso. O simples de Deus é poderoso. Ainda que não tenha muitos fogos, é poderoso para mudar, queridos. Talvez a oportunidade da nossa casa transformada está passando diante de nós, mas nós não cremos porque é simples. Porque é simples. Não tem muita pompa. Não, mas quando a gente fala em questão de transformação, meu irmão, a gente vê os negócios acontecendo, a gente dando cambalhota, é isso acontecendo, isso, aquilo. Meu irmão, minha irmã, que Deus nos abra nessa noite, que os nossos olhos se abram nessa noite, para entender um Deus de multiforme graça, um Deus que se manifesta de maneiras diferentes e que não é enquadrado nos nossos achismos. Essa é a noite do vem e vê, queridos. Essa não é a noite que vai entregar de bandeja um resultado. É a noite que Deus vai iniciar uma nova caminhada. É a noite de iniciarmos um novo tempo. É o tempo, queridos, de dizermos sim para Deus, mas da forma de Deus, da maneira de Deus e no tempo de Deus. Eu te convido, feche seus olhos nessa noite.